Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí. E a minha convidada hoje é a professora Gladys Martins, que realiza um importante trabalho social no bairro Santo Antônio da Boa Vista, o Viva Boa Vista. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Eu queria falar, antes de a gente falar propriamente do projeto, conhecer um pouco da sua trajetória. Eu sei que você é nascida no Rio, né, em Barra Mansa. Isso. Fala um pouquinho sobre os seus pais e sobre... Você fica muito tempo em Barra Mansa ou não? Olha, a gente ficou em Barra Mansa até 1979. Aí nós viemos para Jacareí, né? Meu pai quis vir morar aqui. A gente ficou morando aqui um tempo, depois nós retornamos para Barra Mansa. Aí retornamos para Jacareí em 1984. Né? Aí a gente veio para cá, meu pai quis trabalhar aqui, e aí a gente veio e aqui ficamos. Aí nós fomos estudar, meus irmãos, minha mãe foi trabalhar, e meu pai também, ele era funileiro, né? E aí a gente acabou fazendo moradia aqui mesmo. E o que você lembra da Barra Mansa da sua infância? Para quem não sabe onde é a cidade, como é que é a cidade, como é que é a Barra Mansa? Barra Mansa é uma cidade assim que tem bastante dificuldade, é uma cidade que não avançou muito, né? Ela ainda, infelizmente, continua quase que da mesma forma de quando eu saí de Barra Mansa. E a grande maioria dos meus parentes, né, moravam todos ali, agora que acabou saindo um pouco mais, outros foram um pouquinho mais para frente, que é Resende, ali, Porto Real. Mas é uma cidade que, infelizmente, não teve muito avanço, investimento, né? Então, é uma cidade bem parada no tempo, mas eu tenho uma grande parte da família ali. Continua lá? Continua lá, né? Passei minha infância ali, né? Nós morávamos praticamente todos, a minha avó tinha uma casa e nesse terreno tinham várias casas dos filhos que foram morando e a gente cresceu ali a infância juntos, né? Com os primos, brincando, brigando. E a gente foi se desenvolvendo ali. Uma família do seu pai e sua mãe, você tem muitos irmãos? Não, sou eu, né, meu irmão que faleceu e minha irmã. Nós éramos em 3. E como é que foi a educação que seus pais te deram lá, em relação à escola, em relação a brincar na rua? Fala um pouquinho sobre os seus pais. Era uma época diferente, né? Então, até por estar ali junto com os primos, né? Então a gente brincava muito na rua, muito ali no terreno da minha avó, com os amigos que moravam perto, que a gente acabou crescendo junto. Então isso era muito bom, muito saudável. Mas a gente tinha muita dificuldade financeira, era bem precário, né? Então a gente se divertia da forma que podia, né? Com o que tinha. Então era fazer comidinha com latinha, né? Pegava algumas verduras, comidas da minha avó, para fazer que a gente estava fazendo a comidinha. Eu, desde pequena, ficava brincando e querendo dar aula para meus primos, né? Então, ia lá, juntava os primos todos para dar aula para eles. Aí eu era muito brava, né? Então, alguns vinham e ficavam comigo um pouquinho e saíam, depois voltavam para a hora do recreio. Tinha essa organização lá. Eles não ficavam muito tempo, não. Eles saíam logo e só voltavam para a hora do recreio. Eu era bem brava, né? Então, uma característica até hoje. E essa sua vocação para ensinar, né? Ser professora, vem de alguém da família que também era professora ou não? Não, ninguém da família. Na realidade, eu quis mesmo ter uma vida diferente, buscar, porque a gente tinha muita dificuldade, né? Meu pai era uma pessoa muito violenta, né? Então, a gente teve muita dificuldade. Então, eu quis... E eu comecei com essa brincadeira de criança, mas nunca imaginei que seria, nem imaginei que isso já seria uma vocação, né? Mas ali, hoje, quando eu olho, eu vejo que ali já começou, Tinha né? semente ali. Depois de muitos anos, a minha mãe disse para eu fazer, eu falei, não quero saber de magistério, não quero dar aula. E aí rodou e quando eu fui, estava lá dando aula. E por que os seus pais resolvem vir para Jacareí? Porque eles, como ali não tinha, né, trabalho, não tinha emprego, e meu pai tinha alguns amigos, né, que vieram até para Guararema, então ele veio para cá, né, ele até foi um tempo trabalhando em Guararema com esses amigos, mas depois ele ficou aqui mesmo, né, porque como ele era funileiro,
Então ele veio para trabalhar na GM, nas empresas aqui como funileiro. Então foi por isso que a gente veio para cá, por conta de emprego mesmo. Mas daí teve uma época que vocês voltaram para Barra Mansa. Isso, aí ficou aqui um tempo, né? Mas aí a falta da família, aí resolveu voltar. Aí foi, e depois de um tempo lá, também não deu certo, não conseguia. E achou que aqui a gente ia ser melhor sucedido e aí voltou para cá. Daí ficou aqui mesmo? Aí ficamos mesmo. Mas tem uma parte da família que ainda é de Barra Mansa, mora lá ainda? Sim, ele tem irmãos lá. Então vocês vão de vez em quando para lá? Sim, hoje bem menos, né? Até porque meu pai era casado, é casado com a minha mãe, que é irmã da minha tia. Então foram primos, né? Meu pai e meu tio casou com a minha tia e com a minha mãe. Os irmãos casaram com os irmãos. Com as irmãs. Então ficou primo e irmão. Então essa família que a gente tem muito contato foi para Porto Real. Então a gente vai mais para Porto Real. Não vai tanto para Barra Mansa. E hoje, você olhando para trás, nessas características que você falou, né? Que você era brava e você falou que seu pai também era muito violento, né? Isso. Que características que você acha que herdou da sua mãe, de personalidade e também do seu pai? Olha, a alegria do meu pai, né? E a perseverança da minha mãe. E meu pai, mesmo com toda essa braveza, com toda essa violência, até porque ele acabou também herdando, né? E não sabendo lidar com isso, ele era uma pessoa muito de bem com a vida, né? Tanto que morreu cedo porque quis viver demais, né? Mas então isso é uma característica que eu tenho, assim, de lutar, né? De batalhar, de correr atrás, de ser otimista, né? Então eu acredito. Enquanto não fechou tudo, eu tô lá, eu acredito, né? E sua mãe é perseverança. E minha mãe é perseverança. Minha mãe é muito, muito perseverante. Né? Então, são essas duas características. E quando você vem para Jacareí, você está com que idade? Estava com 13 anos. 13? 13. E que impressão que deu mudar para uma outra cidade? Olha, naquele momento a gente veio e era a impressão que eu tinha que as coisas iam melhorar, né? Então, era o que a gente esperava. Né? Então, quando cheguei aqui, eu falei, agora a gente vai ter uma vida melhor. Mas eu estou falando assim em relação a amigos, deixar amigos para trás. Foi ruim, porque meus primos ficaram. Né? Meus primos, a família. Então a gente chega aqui, uma família, né, sozinhos em Jacareí, não conhecia ninguém. Né? Até da nossa primeira passagem, ainda tinha algumas pessoas que a gente conhecia, mas não tinha contato. Então a gente teve que, de novo, restabelecer contato, conquistar amigos, né? Então não foi uma coisa fácil, porque mudança não é fácil. E quando vocês vêm para cá, em definitivo, vocês já vão morar lá no Santo Antônio da Boa Vista? Não, eu não moro no Santo Antônio da Boa Vista. Né? A gente foi morar no Parque Santo Antônio. E aí a gente foi morar no Parque Santo Antônio, mais perto ali do cemitério do Parque Santo Antônio. Né? E essa casa que nós moramos depois, era a casa que naquela época, no primeiro momento quando a gente veio, meu pai tinha comprado. Né? E aí depois meu tio foi e comprou a casa. E aí quando nós voltamos, nós ficamos alguns meses morando perto do cemitério e depois meu tio falou, então pode ficar com a casa. Aí nós voltamos para essa casa, né, que anteriormente nós tínhamos comprado. E aí a gente ficou morando lá. Nossa, adolescente. E essa decisão sua pelo magistério, que você tinha falado até para sua mãe que não queria, e aí acabou acontecendo. Você tinha intenção de fazer o quê? Trabalhar com o quê? Eu fui fazer, eu fiz o colegial naquela época e fui fazer publicidade. É mesmo? Publicidade. Aí fui fazer publicidade no Maria Augusta. Mas por quê? Porque eu queria uma vida melhor, né? E para mim, publicidade que ia me dar uma vida melhor. E eu gostava muito de literatura, né? De ler, então eu falei, não, publicidade tem tudo a ver comigo, né? E eu fui ler bastante coisa, então é publicidade. Aí fui fazer publicidade no Maria Augusta, visitar agências, né? Então, e já tinha ali a literatura, né? Que eu via bastante e achei que era o curso, mas não consegui nada na área, né? Mas você chegou a completar então? Cheguei. Você é publicitária? Sou publicitária. Aí fiz o curso, né? Terminei o curso técnico, né? De publicidade da época. Aí fiz e depois que eu fiz,
Eu fui fazer... Aí não fiz mais nada. Aí fui trabalhar no supermercado. Não consegui nada, fui trabalhar no supermercado aí, conhecido, em São José. Aí, enquanto eu estava estudando lá, trabalhando lá, eu fui e vi as meninas que saíam do Cefam na época, em São José, porque esse supermercado ficava ali perto. E aí eu vi elas saindo, fazendo magistério, falando do curso quando passava pelo caixa, que eu trabalhava no caixa. E eu fui me interessar, falei, nossa, que delícia deve ser estudar de manhã, né? Deve ser muito bom. E aí, depois eu falei, eu vou sair daqui e vou estudar de manhã, né? E aí, quando eu fui fazer magistério, cedo. Né? No período da manhã. No período da manhã. Aí eu fui fazer magistério cedo no João Cruz, né? Que eu cheguei lá e falei, gente, que maravilha, que coisa maravilhosa é essa aqui. E aí... E você falou da literatura, que desde criança você gosta de ler. Isso. Eu imagino que alguns livros devem ter marcado essa sua infância, adolescência. Uhum. Por exemplo, o que você poderia falar? Esse gosto pela leitura. Né? Que eu gostava muito da série Vagalumes, né? Tinha um livro que é da Janela, eu não lembro o nome do livro, mas ele falava das ruas de Ouro Preto. Né? Então, eu gostava muito daquele livro e eu fiquei imaginando como que eram as ruas de Ouro Preto. Né? E aí depois eu fui ver e falei, nossa, tudo aquilo que está no livro é aquilo que tinha, né? Que é a cidade de Ouro Preto. Então, eu gostava muito de ler Agatha Christie, sabe? Suspense, né? Romances. Gostava muito de ler livros de romance, era muito romântica, né? Adolescente, né? Então, foram assim. Esse gosto da literatura veio de criança, mas influenciada por alguém? Ou você sozinha? Mesmo, sozinha, depois da escola? Da escola que o professor falava alguma coisa de livros, eu fui vendo, mas assim, quando chegou na publicidade mesmo, que aí isso se aprofundou mais, que aí isso eu fui buscando ler mais, né? Então foi nesse momento. E até porque a escola naquela época, né, que eu estudei era muito diferente da escola que é hoje, né? Então tinha muito, eu sofria muito preconceito, minha família era muito carente, então eu tinha uma professora que ela separava a fila, né, com as pessoas que as mães iam na reunião, minha mãe nunca podia ir na reunião, meu pai, então a gente ficava meio que separado, assim, né? Então, bullying provocado pelo professor. Pelo professor, né? Que hoje seria um crime, é um crime. Mas naquela época era comum acontecer. Separava pelos pais não irem na reunião. Não irem na reunião, por ser negro, então tinha essa classe social. Classe social. Porque tinha isso também. Muito, muito, muito. Mas teve professores que marcaram também você pelo lado bom? Sim, eu tive uma professora aqui no Tito Máximo, né? Professora Lúcia. Nossa, a professora era maravilhosa, maravilhosa. Ela me acolheu de uma forma, né? E assim, foi muito bom, muito bom. Mas quando tinha esses casos de preconceito, você sentia isso? Eu sentia. Sentia. E você tinha qual reação? Eu não tinha muito o que fazer, né, naquela época. Então, nem lembro de eu relatando isso para meus pais, porque era comum. Tinha que... A gente vivia aquilo, mas aquilo parecia ser tão natural, né, ser tão normal mesmo. Normal. Então, tem que ficar então a fila separada. Depois de alguns anos, depois que eu fui estudar, que eu fui para o magistério, que aí, meu Deus, aquilo era um crime. Quando você lembra daquilo, né? Isso, eu lembro daquilo e falo, nossa, era um crime, né? Eu passei por isso. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta com o programa Gente em Destaque. Até já.